formatura dos cursos ministrados pela Escola Videira de Ministérios. Essa cerimônia tem por objetivo celebrar a conclusão do curso de maturidade do Espírito, cursão, curso de treinamento de líderes, CTL, e dos cursos da Escola da Família, sendo eles curso de vida conjugal, curso de criação de filhos, curso de noivos e curso de finanças à maneira de Deus. Pedimos a todos que se coloquem de pé para, nesse exato momento, convidarmos os pastores que vão fazer a composição da mesa diretiva. Convidamos agora o diretor eclesiástico da Igreja Videira e também pastor da Igreja Videira Bueno, pastor Naor Pedrosa. Convidamos agora o diretor da Escola de Ministério, Escola da Família e do curso telepresencial, o pastor Renan Além Silva. Convidamos também para compor a mesa diretiva os pastores de governo, pastor Marcos da Cruz, pastor André Francisco, pastor Radamés Adão, pastor Arlan Oliveira, pastor Enio Alexandre, pastor Marco Aurélio, pastor Luiz Queiroz, Nesse momento também convidamos os pastores e professores da Escola de Ministérios e Escola da Família.
Senhoras e senhores, convidamos agora os formandos dos cursos da Escola da Família. Senhoras e senhores, convidamos agora os formandos do curso de treinamento de líderes CTL.
Senhoras e senhores, convidamos agora os formandos do curso de Maturidade no Espírito, Cursão.
Senhoras e senhores, convidamos a todos a permanecerem de pé para juntos cantarmos o hino nacional brasileiro. Se o penhor essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Pátria marcha, isso vai o dia de amor e de esperança, terra do cruzeiro desvanece, gigante pela própria natureza, estrela é forte, o vale do pisa, terra dourada, entre outras mil estruturas, os filhos deste sol resplandecente, pátria amada Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e a luz do céu, as roupas do corão da América, iluminada ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais calor. Digo verde louro destacado, mas certa está a justiça para a morte. Agora a própria morte, terra dourada, entre outras mil estruturas, pátria amada, dos filhos desse sol resplandecente, pátria amada Brasil. Senhoras e senhores, convidamos agora para compartilhar a palavra o pastor Naor Pedrosa. Aleluia. Glória a Deus, muito boa noite. A graça e a paz do Senhor esteja no seu coração, amém? Meus parabéns aos 2.835 alunos que estão formando na Escola de Ministério da Videira, em Goiânia. Uma salva de palmas bem forte
Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Os irmãos podem se assentar. Quero compartilhar com você. Que bênção que você chegou até aqui. E que você está completando mais uma parte do caminho que você está percorrendo. Talvez você pense que está apenas fazendo os cursos da igreja. Mas mais do que isso que está acontecendo com você, é que você está sendo preparado para ser apresentado como uma noiva adornada ao seu noivo. Todo o trabalho que nós fazemos na igreja visa preparar a noiva. Esse é o encargo que está no coração de Deus, que uma noiva seja apresentada para Ele naquele dia. Eu sei que muitas vezes nós vivemos a vida apenas focados aqui e agora. Então, talvez você motivado pelo seu líder, pelo irmão, amém, você se matriculou no cursão, depois ou no CTL, ou na escola da família, e isso é muito bom. Mas é importante que você esteja aqui consciente de que você está, na verdade, se expondo à palavra e ao Espírito Santo para ser transformado. A Bíblia fala que quando nós o contemplamos, nós olhamos como que para um espelho, e a glória de Deus é refletida em nós. Você não vê a si mesmo quando você contempla Ele. Esse espelho é como se fosse Ele, diz a Bíblia. E ao olhar para Ele, quem reflete em você não é a sua própria imagem, é a imagem dEle. E a Bíblia fala que então a cada momento você vai se tornando mais parecido com Ele, de glória em glória, até que um dia nós cheguemos à estatura do varão perfeito. A Bíblia fala que chegará um dia que nós manifestaremos a plenitude de Cristo em nós. Seremos tal qual Ele é. Não seremos Deus, mas expressaremos Ele na sua plenitude. No dia que você nasceu de novo, você não trocou de religião. Você entrou por um portal de glória, e a glória de Deus em Cristo entrou dentro de você. E agora ela está trabalhando em você de dentro para fora. E esse é um caminho que vai ser percorrido e te preparar para a eternidade que está por vir. Nunca pense que você apenas está participando de uma comunidade, da igreja, ou fazendo um curso simplesmente. Não, tudo que nós fazemos, nós temos uma visão clara por trás. Nós não fazemos as coisas aqui na igreja para preencher agenda, para inventar moda e arrumar trabalho para pastor. Não. Nós temos um encargo pela noiva. Nós estamos trabalhando para edificar a sua vida, para que quando Cristo vier, você seja apresentado a Ele. E mais ainda, o nosso encargo é realmente edificar uma igreja onde cada crente é um vencedor. Mas não é o vencedor do mundo lá fora, não confunda. Nós não estamos aqui numa competição. A palavra vencedor na Bíblia não é o mesmo aspecto que tem lá fora, mas é aquele que tem recebido da graça de Deus. E essa graça, que é o Evangelho, que é a verdade que transforma e que liberta, está mudando a sua vida de dentro para fora, está alterando os seus valores, está confrontando pensamentos velhos, antigos, que você trouxe no decorrer da sua vida, da sua história, do mundo, formado por todo tipo de influências lá fora, do que você estudou, do que você leu, do que você aprendeu na sua família, conclusões que você chegou da vida, conclusões que você chegou a respeito de Deus, a respeito de si mesmo, a respeito da família, dos valores, das verdades espirituais. E você chega na igreja, você nasce de novo, o seu espírito é novo, mas a sua mente ainda é velha.
Ela não é transformada como o Espírito. O Espírito tem uma transformação imediata, estava morto para Deus. Mas no momento que você nasce de novo, ele vive. E o Espírito está pronto, diz a Bíblia. O Espírito está pronto. A carne vai ser substituída por um corpo de glória. Mas a nossa alma, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, aquilo que nós somos, está num processo de transformação, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, possamos nos alinhar com Ele, possamos andar na rua e expressar a Ele através da nossa vida, cumprindo um propósito. Isso é um processo de transformação. E essa mudança, ela acontece na nossa vida à medida que a nossa mente é renovada. Romanos capítulo 12, a Bíblia fala que nós não devemos nos conformar com este século, com o espírito caído do mundo. Essa palavra conformar é uma junção de duas palavras. Com significa dentro, formar é forma. Se você tem uma forma redonda de bolo, o bolo é redondo. Se a forma é quadrada, ele vai ficar quadrado. Se a sua mente tem a forma do mundo, você vai pensar como o mundo. O mundo distorce as verdades do Evangelho para destruir a vida do homem, porque ele jaz no maligno. E nós viemos de lá. Nós temos muitos pensamentos de lá. Mas no momento que nós nascemos de novo e o nosso coração agora é de carne, nós temos um coração aberto e quebrantado para nos expormos às verdades do Evangelho, que traz a mim e a você de volta para a verdadeira vida, a vida abundante. Estávamos destituídos da glória de Deus, mas à medida que nos expomos às verdades e permitimos que essa verdade nos confronte e mude a nossa maneira de pensar, de viver, então nós voltamos para a glória de Deus. Voltamos e temos então a capacidade agora de governar no mundo espiritual. A vida volta a fazer sentido. As coisas começam a se alinhar. Mas ao mesmo tempo, nós também estamos sendo preparados para aquele dia. Estamos sendo preparados para vencer aqui e depois reinar lá. Deus está trabalhando em você para que você não seja alguém que, embora tenha o Espírito Santo, seja levado por qualquer espírito de engano que está percorrendo a terra hoje, que é o cavaleiro branco. Ele é um espírito de engano. Ele vem torcendo sutilmente o Evangelho para causar medo no seu coração, insegurança, incredulidade, abatimento, para que você seja levado pela justiça própria, pelo orgulho, pelo ressentimento, a amargura, e seja levado para olhar para o natural e seja vencido ali. Mas no momento em que você permite que o Evangelho estabeleça raízes profundas na sua vida e sólidas, você não vai ser mais levado por qualquer vento de doutrina exposto na internet diariamente por um monte de gente que muitas vezes estão falando coisas que parecem o Evangelho, mas estão misturadas. Você não vai ser mais um crente que no primeiro revés é abalado, se desvia, volta a uma vida rasteira. Você está sendo preparado para não mais voltar ao espírito do medo, porque você não recebeu mais o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas você recebeu o espírito da filiação, pelo qual você pode hoje clamar: Abba, Pai. E o seu conceito a respeito de Deus está sendo afetado, a respeito de si mesmo está sendo afetado, a respeito da vida da igreja. E é isso que faz de nós uma igreja sólida, forte. Talvez você estava achando que o cursão, o CTL, a escola da família, era apenas uma grade curricular da igreja videira. Não, são fundamentos do Evangelho que você está aprendendo. São fundamentos do Evangelho que estão sendo colocados no seu coração. É comida que transforma a sua vida. Nós não queremos que você seja uma pessoa levada por isso,
mas que você tenha firmes fundamentos, e possa ser uma pessoa útil nas mãos de Deus. E quando chegar o arrebatamento, você esteja entre os vencedores, pronto para subir, e que você possa reinar com Cristo por 1000 anos. Tudo aqui é passageiro, muito rápido. Você não trouxe nada para cá, você não vai levar nada daqui, mas aquilo que você ganhou em Deus será o seu tesouro. Quando talvez você fez um curso e pensou, vou parar, mas você está descobrindo que, na verdade, essa é o seu trabalho. Se permitir ser exposto ao Evangelho, para ser transformado, para ser edificado. Por isso, quando a sua carne não quiser vir para a aula, diga para ela, você é minha serva. Você aprendeu que você é seu espírito, possui uma alma e habita num corpo, e este corpo está aí para servir você e não para dominar sobre você. Mas você o faz por benefício próprio. Amém. Eu estou aqui hoje te dando parabéns, mas se eu for ser honesto, você formou, bom para você. É isso que eu tenho que te dizer, bom para você, porque é você que está ganhando. É você que está fazendo um bem a si mesmo. Você não percebe, mas à medida que você come do Evangelho, a sua vida é transformada de pouco a pouco, de dentro para fora, e passa um ano, e a hora que você olha e fala, eu percebo, não sei dimensionar, mas não sou mais a mesma pessoa de quando começou o ano, porque claramente a palavra de Deus mudou a minha vida. As pessoas começam a perceber algo em você. O reino de Deus começa a ser refletido em você. Não espere mudança na sua vida. Não espere ser preparado para o reino de Deus, para o arrebatamento, através de pensamentos positivos, de programação neurolinguística. Não. O que tem o poder de mudar a sua vida é o Evangelho, que é exposto em cada matéria que nós damos, em cada curso que nós queremos. Não é capricho nosso. Muito cuidado com vozes que querem dizer que você está indo demais. Tudo agora o negócio é igreja, toda hora é curso. Mas essa é a sua vida. Eu valorizo as profissões, glória a Deus por elas. Nos é útil, mas apenas para cá. Mas o que você aprende e recebe no coração, vivo, no Evangelho, é útil para sempre. Não despreze isso, não menospreze isso, não tenha isso por pouca coisa. Não tenha isso por pouca coisa. Isso é muito importante. A Bíblia diz, em Gênesis, no capítulo 1, no verso 2, vou ler do 1 em diante. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Quando você lê o livro de Gênesis, no começo, essa é a descrição do homem sem Deus, depois da queda. A Bíblia fala que Deus não criou a terra para ser um caos. Gênesis capítulo 1, verso 1, não é a terra original que Deus criou. Porque do verso 1 para o 2, aconteceu algum problema que não está relatado aqui. A Bíblia não se contradiz, porque a Bíblia diz no verso 2 que a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo. Algo sem forma, vazio e em trevas, é a imagem do caos. Muito provavelmente, dizem os estudiosos, que Satanás caiu, foi lançado para a terra do verso 1 para o 2. Mas isso também é o reflexo da nossa queda. É o homem sem Deus, é sem forma, é vazio e em trevas. É dessa maneira que nós chegamos até Deus. E se você começar a ler os dias da criação, você vai ver a sua história. Porque em Gênesis estão todas as sementes da Bíblia. E ela vai se desenvolver depois. São revelações. Mas como Deus vai fazer isso? No momento que você nasce de novo, começa o agir de Deus na sua vida. E a Bíblia fala então
que havia trevas sobre o abismo, a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o verso 3 começa dizendo: e disse Deus, haja luz, e houve revelação. Aqui estão os dois elementos de transformação. O Espírito de Deus pairava sobre as águas e Deus estava falando. Sempre que o Espírito de Deus estiver presente em um lugar e Deus estiver falando através da sua palavra, a vida começará a se manifestar. É a partir daqui que começa então a vida a acontecer. A reorganização. Você tinha problemas no casamento, problemas financeiros, problemas emocionais, depressão, medos, traumas, passado, ressentimentos, confusões, falta de direção. As pessoas chegam às vezes para se aconselhar, são tantas frentes, tantos problemas, e elas falam: o que eu faço, pastor? E eu não sei muitas vezes o que dizer para elas, porque parece aquela linha de anzol, de pescaria, que virou uma cabeleira. E você nem sabe onde está o começo daquilo. Mas eu não me preocupo. Eu apenas digo para ela: venha se expor ao Evangelho e ao Espírito Santo, e tudo vai começar a se organizar. Ele vai trazer luz, ele vai separar a parte de cima da de baixo, a parte seca da molhada. Ele vai trazer a luz da onde estavam as trevas. Você vai começar a perceber as coisas. Você vai começar aquilo que é do diabo e aquilo que é de Deus. Aquelas que são amizades que devem ser tiradas e as que devem ser continuadas ou restabelecidas. Você vai começar a escolher lugares, pessoas, relacionamentos, porque a clareza de Deus virá. As coisas começarão a se reordenar. E de repente a vida vai começar a fluir novamente em você. Vai começar a fazer sentido. A alegria vai voltar. A paz vai tomar conta do seu coração. A sua mente se acalmará. O medo será removido pela verdade do Evangelho, que diz que você é amado. O perdão e a justificação entrarão no seu coração e removerão a condenação e a culpa. E você começará a entender que você não é um ninguém, porque foi comprado por preço de alto sangue, o alto preço pelo sangue do Cordeiro. Os valores começaram a entrar no seu coração, e isso está afetando a sua vida. Eu estou aqui para te mostrar que o que você está participando aqui hoje é algo que deve ser dado muito valor. E se você estava pensando em parar no meio do caminho, eu estou te dizendo: não faça essa loucura, porque de todas as obras da vida cristã, a mais importante é a transformação da sua própria vida, para ser apresentado a Ele naquele dia e depois reinar com Ele. Tudo aqui é um grande treinamento. Ter preguiça de vir estudar e se expor à palavra é a pior loucura que um crente comete. Isso serve para todos vocês que estão nos visitando hoje. Considere reorganizar a sua agenda em favor do reino de Deus, porque Ele vem e já está próximo. E que você não seja achado em miséria espiritual, mas que você reorganize a sua agenda, porque nada é mais importante. Nada tem mais poder, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ter um diploma e ser um desviado dos caminhos do reino? Não, dê valor no que tem valor, no que tem poder para mudar a sua vida. Vocês formaram, continue. O nosso alvo, mesmo quando termina o seminário, que não é essa turma aqui, é uma outra turma, que está estudando também, não é formar ninguém em coisa alguma, é despertar fome em você, é te mostrar um caminho, porque a vida cristã não é um curso, é uma pessoa. Nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Ele é tudo na nossa vida.
Não procure estratégias. Cristo é a estratégia para o seu casamento, para o seu trabalho, para a sua vida financeira, para as suas emoções, mas principalmente para a mudança da sua vida, para te capacitar e te qualificar a ser um vencedor e reinar com Ele. Nós estamos te ajudando, ministrando a graça, para que ela não seja vã na sua vida. Eu espero que ela atue para te transformar, mas faça de você também um canal da parte de Deus, ungido por Ele. Vocês têm recebido uma porção da palavra, mas eu disse para você duas coisas. É só isso que eu quero que você se lembre. Você foi ungido pela palavra de Deus, você recebeu a palavra de Deus, melhor dizendo, mas o Espírito Santo precisa atuar na sua vida. Deus te chamou para ser um sacerdote. Nós somos um reino de sacerdotes. O sacerdote é aquele que ministra Deus aos homens, através da sua palavra e do seu espírito. Não é uma questão de temperamento. Não diga sou tímido. Não diga não sei falar. Acaso aquele que fez a língua e a boca não pode enchê-la? Você está sendo chamado para participar de uma obra que você não é capaz de participar. Ela é sobrenatural. Na casa de Deus, nós fazemos o que não pode ser feito por homens. Porque se você pode fazer, é obra humana, não é divina. Se você é capaz, você não pode participar. Mas quando você se dispõe, o Espírito vai usar você. Vocês estiveram nesses meses agora bebendo da água. Essa água vai virar um rio que vai jorrar dentro de você. Mas se você reter para você, ela vai parar. É como uma mangueira do jardim. Ela tem que estar aberta. A boca da mangueira tem que estar fluindo para que a água continue correndo nela. É fundamental que vocês agora continuem se expondo ao Evangelho, mas também entendam que o Espírito Santo de Deus precisa se mover na sua vida. Não abra mão de ter uma vida cheia do Espírito Santo. A letra mata, mas é o Espírito que traz vida. Se tivesse só a palavra, não aconteceria nada em Gênesis. Só aconteceu porque tinha a palavra e o Espírito. Deus vai usar você, não porque a sua cabeça está cheia de conhecimento, mas porque alguém cheio do Espírito Santo, que ouviu o Evangelho, tem o poder de Deus para ser usado. A mesma palavra e o mesmo Espírito que está mudando a sua vida é que também te qualifica para ser um instrumento útil nas mãos do seu possuidor. Não olhe para você. Não é uma questão do que você é, do que Ele é em você. Não é uma questão do que você fez ou deixou de fazer, mas é uma questão do que Ele fez e está fazendo em você e através de você. Deus nunca chamou as pessoas capazes. Ele chamou os que não são, para envergonhar os que pensam que são. Ele chamou os pequenos para envergonhar os grandes, os fracos para envergonhar os fortes. Ele chamou os que não são qualificados, para que a glória seja dele. Então não fale sobre você, fale sobre Ele. Quem me importa quem eu sou? Importa quem Ele é. Se você está aqui é porque Deus te chamou. Eu tenho uma preocupação, vou encerrar. Coríntios fala que naquele dia todos nós vamos comparecer diante de Deus. Não para sermos julgados para o inferno, não. Isso está resolvido se você nasceu de novo. Mas para que as suas obras sejam testadas. E a Bíblia fala que uns trarão palha, feno e madeira, e outros prata, ouro e pedras preciosas. O fogo não tem o poder de mudar a obra, ele apenas traz a realidade do que é. A obra do ouro, da prata e das pedras preciosas é aquilo que é genuíno, que é da palavra, que é do Evangelho, que é do Espírito.
O resto é movimentação humana. Se a obra de alguém se queimar, será salvo, diz a Bíblia. Ainda assim será salvo. Todavia, será disciplinado. Não é a ira de Deus, mas não é coisa boa. Mas se a sua obra for aprovada, você vai ser recompensado. A sua entrada será ampla no céu. Isso não é coisa para pastor, não. É para qualquer crente que se disponha a se expor ao Evangelho, a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Se você não é batizado no Espírito Santo, eu quero desafiar você, a partir desta noite, a começar a buscar o batismo do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo, antes que você convertesse, estava a seu redor, te convencendo que você era um pecador e precisava de um Salvador. No dia que você nasceu de novo, Ele entrou dentro de você e se tornou a sua salvação. Mas agora, no batismo do Espírito, Ele vem sobre você para te capacitar a ser um instrumento útil nas mãos de Deus. Ele está em mim para o meu bem, mas sobre mim para o seu bem. Você precisa de buscar isso. Isso é para todo crente, sim. A sua maior evidência é o dom de línguas. Estes sinais seguirão os que creem. Só isso. Em meu nome falarão novas línguas. Essa é uma experiência que depois precisa ser continuada. Todos os dias, a unção ela é como um azeite, diz a Bíblia. Ela é um produto de consumo, ela gasta. É por isso que eu volto para o Senhor, que é a minha fonte. E eu oro em línguas, eu confesso a palavra, eu canto louvores, eu leio a palavra, eu ouço o Evangelho, eu abro a minha boca, eu invoco o Senhor. E cada vez que eu faço isso, o meu azeite cresce. Quem são os vencedores? O crente que não erra? O crente que não peca? O perfeito que fez o seminário? O que nunca falha? Não! A Bíblia não diz nada disso. O crente vencedor no Evangelho são as virgens prudentes. Qual a diferença das nécias? Só uma coisa: as vencedoras tinham azeite sobrando na vasilha. Azeite para o meu consumo é a salvação, mas sobrando na vasilha é o batismo do Espírito, é a vida transbordante, é crente cheio do Espírito. Eu já estava reunido com os pastores, vendo os relatórios do semestre, e a gente estava conversando algumas coisas sobre como nós podemos melhorar e crescer. O que a gente pode fazer nas reuniões de discipulado com os líderes. Mas eu falei para eles, tudo isso é válido, é muito bom, é importante, mas eu não vou te negar. O que faz diferença no final é chegar numa célula que tem um líder cheio do Espírito Santo. Se tem um líder de célula que ora e invoca o Senhor e tem a fé correta, o Espírito Santo vai se mover naquela célula e algo vai acontecer. Mas não me vale nada um líder que sabe fazer a cartilha da célula, mas é vazio do Espírito. Está destituído de poder. Ninguém está interessado em cartilha. As pessoas estão sedentas de Deus. De Deus. Ele é a resposta, Ele é a estratégia. Seja cheio do Espírito para que valha o seu curso. Caso contrário, você vai conhecer muita coisa da Bíblia, mas a sua vida não vai ser transformada. É impossível que você seja transformado sem o Espírito Santo. Decida ser alguém cheio do Espírito. Você não é carnal, você é espiritual. Você diz, não, eu sou nervosa, eu sou fofoqueira, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou tímido. Não, você só não é cheio do Espírito. Quando você se enche do Espírito, tudo isso some. Porque os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há regra, não há lei. Nós gostamos de descobrir. As pessoas me perguntam, pastor, o que você é? Você é fleumático, colérico, sanguíneo ou melancólico?
Eu fico pensando se eu respondo essa bobagem. Isso é uma bobagem. Isso é conversa para quem não é cheio do Espírito. O que me importa que eu sou? Eu sou o que eu tenho que ser pelo Espírito. Porque na hora que eu tenho que chorar, eu choro. Na hora que eu tenho que virar a mesa, eu viro. Na hora que eu tenho que ficar quieto, eu fico. Na hora que eu tenho que correr, eu corro. A minha personalidade é Ele. Não me interessa. Eu posso ter tendências, mas quando eu sou cheio do Espírito, eu sou o que eu tenho que ser. Jesus chorou, Jesus virou a mesa, Jesus ficou em silêncio, Jesus gritou. Ele fez o que foi preciso. Não fique preocupado com essas coisas. Se preocupe em viver uma vida cheia do Espírito Santo, fundamentado no Evangelho da graça de Deus. E você vai ser um crente vencedor, vai ser um líder frutífero, vai ser alguém que vai ser arrebatado, que vai reinar com o Senhor, que vai ser apresentado a Ele naquele dia como uma noiva adornada ao seu possuidor. Fique de pé onde você está, eu quero orar por você. Aleluia. Oh, irmãos, eu quero o seu bem. Você achou que estava só num curso, hein? Você está descobrindo que é muito mais. Muito mais. E eu espero que enquanto eu prego, o Espírito Santo incite você a continuar. A continuar, porque essa é a vida maravilhosa. É a vida com Deus, é a vida com Ele, é a vida cheia dEle. É isso que tem sentido, é isso que tem valor, é isso que vale a pena. É isso que afeta a nossa casa, nosso casamento, relacionamentos, trabalho, que afeta onde nós estamos. Por um instante, coloca a mão no seu coração. Se puder alguém tocar o teclado, seria bom. Cadê o tecladista? Que devia estar aí. Mas não tem problema não é emoção. Feche os seus olhos, fala para o Senhor: eu quero ser encontrado, ó Deus, adornado quando o Senhor vier. Eu quero ser uma noiva prudente, cheia do Espírito. Não vou esconder o meu talento. A graça não será vã na minha vida. Vai falando para o Senhor. Abra sua boca por um instante. Ore, fale para Ele. Fala: Senhor, eu quero continuar. Eu quero permitir que o Espírito e a palavra mova na minha vida. Senhor, eu oro pela vida dos meus irmãos. Eles estão no cursão, no CTL, na escola da família. Eles estão se expondo ao Evangelho, à palavra de Deus, que tem o poder de transformar a nossa vida de dentro para fora. Mas eu oro para que não seja letra morta na sua mente, mas que todas as verdades que eles ouviram nesse semestre se torne revelação do seu Espírito e transforme a vida deles de dentro para fora. Meu Deus e meu Pai, que haja fome nos seus corações, que eles sejam ungidos todos os dias, sejam atraídos para o Senhor. Oh Deus, que aquele que ainda não é batizado no Espírito Santo, receba o batismo do Espírito Santo, seja cheio do teu Espírito, ao invocar o teu nome aqui ou na sua casa ou em qualquer lugar, mas que todos os dias, ó Deus, eles continuem sendo cheios. Ó Deus, e que o Espírito neles seja um rio a jorrar. Ó Deus, que a sua vida continue sendo transformada de glória em glória. Que as verdades do Evangelho queimem o seu coração e abra os seus olhos, para que quando a trombeta soar, estejam eles no meio dos vencedores e possam reinar com Cristo durante 1000 anos. Diga: eu creio que o Espírito Santo e a palavra de Deus, o Evangelho da graça de Deus, a qual eu tenho sido exposto, estão transformando a minha vida e fazendo de mim um vencedor. Eu decido, pela sua graça, viver a vida cheia do Espírito Santo e cooperar com Ele, me expondo ao Evangelho, porque eu sou parte
da sua noiva, e estou sendo preparado para ser apresentado a Ele naquele dia. Eu creio que eu faço parte dos vencedores e participarei do arrebatamento e reinarei com Cristo por 1000 anos, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso a Ele, meu irmão. Diga glória a Deus, diga aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Senhoras e senhores, convidamos agora para testemunhar os seguintes alunos. Aluna do cursão, Vitória Gabriela Martins. Aluno do CTL, Marcos Eduardo. Alunos da Escola da Família Vida Conjugal, Pedro Henrique Marques e Laura Leandra. E o aluno da Escola da Família Criação de Filhos, William Divino. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou a Gabriela, tenho 19 anos, congrego na Videira Buriti, faço parte do Discipulado Ruios, amém! Durante minha caminhada, tive pessoas que me motivaram muito. Quero destacar meu discipulador, Paulo Vitor, que sempre acreditou em mim e me encorajou a seguir firme. Também sou grato a uma pessoa que já me liderou, Pedro Henrique, que me incentivou a realizar esse curso. Meu sincero agradecimento a vocês. Durante o cursão, vivi várias revelações profundas que me fizeram compreender melhor o chamado que o Senhor tem para mim. A liderança começou a queimar intensamente no meu coração e percebi que aquilo que Ele me prometeu lá atrás estava às portas. Aprendi que nenhuma batalha espiritual é única e que nenhum levante do inimigo é distinto. Fui fortalecida na fé e minhas bases foram firmadas na palavra. A aula sobre Logos e Rema, ministrada pelo meu pastor Rafael Almeida, foi um divisor de águas. Entendi que o Logos é a palavra escrita, mas o Rema é quando essa palavra entra viva no nosso espírito. Foi o que aconteceu comigo. Um versículo que sempre li se tornou uma resposta direta de Deus no meu coração. Foi nesse momento que uma verdade ficou clara para mim. Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. E é no meu espírito que o Espírito Santo habita. E é ali que Deus fala, consola, alinha e transforma. E esse entendimento mudou totalmente minha percepção. No início achei que não precisava do cursão, mas hoje saio transformada, direcionada e madura. O cursão não é só um curso, é uma experiência real com Deus. A cada aula. Quero recomendar que façam. Vai marcar a sua vida, vai te mudar e vai te amadurecer. Agradeço a todos pela oportunidade. Fala assim. Graça e paz. Meu nome é Marcos, tenho 23 anos, sou casado e pai de uma menina de 10 meses. Carrego um chamado pastoral. O motivo que me levou a fazer o CTL foi o desejo de aprender mais e reacender o meu chamado, porque sinceramente eu não queria mais liderar. Cada aula do CTL foi um divisor de águas na minha vida. A experiência e os aprendizados que tive foram enormes, marcaram minha caminhada. No outro ministério onde que eu estava, não tive acesso a esse tipo de ensinamento. O CTL realmente mudou a minha forma de ver a liderança.
principalmente o que é servir com excelência. Sendo bem sincero com vocês, eu não tinha nenhuma intenção de voltar a liderar. Eu estava desanimado, frustrado por experiências passadas, mas depois que participei do reencontro do CTL, algo mudou dentro de mim. A esperança foi restaurada, meu chamado foi reativado e hoje entendo o quanto é importante liderar com amor e dedicação. Eu sou muito grato por tudo que vivi nessa jornada. E eu quero deixar aqui um convite para quem ainda não fez o CTL. Faça. Minha vida foi transformada em cada aula. Enfrentei muitas batalhas espirituais. Todas as vezes que tinha aula, algo acontecia para tentar impedir de eu ir. Mas esforcei. Teve dias que eu fui de a pé, porque estava sem passagem e minha bicicleta tinha quebrado. Mas, mesmo assim, Deus me honrou e eu consegui chegar até aqui. Faça o CTL. Certeza que você também vai viver esse mover que mudou a minha vida. Obrigado pela oportunidade. Graça e a paz, queridos irmãos. Me chamo Pedro Henrique e essa aqui é minha esposa linda, maravilhosa, Laura Leandra. Somos líderes na Igreja Videira. Tenho 2 células de jovens, ela uma célula Kids. Nós somos do prédio da Videira Guanabara. O nosso pastor de governo, pastor Enio, pastora Johnny, nosso pastor de jovem, pastor Paulo, pastora Fernanda. Somos casados há 5 anos. Temos uma filha de 3 e apesar do pouco tempo, temos muito testemunhado que Deus fez em nossa união. Nós viemos de lares onde o casamento era considerado uma instituição falida, onde o divórcio era algo natural, uma solução. Então, com uma santa indignação e como forma de não aceitar esse engano entre nós, decidimos começar o curso de vida conjugal para edificarmos a nossa união e aprender como lidar com o casamento da maneira de Deus e ir contra a expectativa do inimigo em nossas vidas. O momento que mais marcou nós foi quando a pastora Johnny falou através de uma ministração para termos a convicção que o casamento é algo espiritual e que o diabo fica todo o tempo tentando destruir. E isso ampliou o nosso olhar espiritual sobre a circunstância ao nosso redor. Sem sombra de dúvida, o curso de vida conjugal foi de extrema importância para nós. As aulas como a de perdão e a de sobre o papel dos cônjuges falaram profundamente em nossos corações. E nós cremos que podemos falar, que pode falar e transformar o seu casamento. Deixamos aqui o convite para todos aqueles que são casados, do menor ao maior tempo. E cremos que o curso de vida conjugal mudará o seu olhar a respeito de coisas naturais e espiritual do casamento de vocês. Graça e paz, irmãos. Meu nome é William, sou membro da Videira e da célula do Rui e da Ruth. Sou pai solo desde 2019, pai do Mateus e da Emanuele, que estão aqui na plateia. Frutos do meu casamento com a Kátia, uma mulher de muita fé, com quem vivi uma história marcada por milagres e graça. Eu a conheci em 2005, ela já era da Videira, e a sua fé me tocou profundamente. Em 2008 nos casamos, ano também que me batizei aqui na Videira. Nessa época ela havia vencido o câncer pela 2ª vez. Como sequela, ela ficou estéril. Mesmo com os laudos clínicos,
ela mantinha a fé de ser mãe. E Deus nos presenteou com os dois filhos, milagres vivos. Ela sempre serviu com alegria, mesmo nos momentos mais difíceis. Liderou células de criança, levava a palavra com amor. Em sua última enfermidade, até me afastei do trabalho para cuidar dela e dos nossos filhos. Até que no fim de janeiro de 2019, o Senhor a recolheu. Me vi diante do desafio de criar 2 crianças sozinho. Então, me inscrevi no curso de criação de filhos, que faço hoje pela 2ª vez. Queria aprender a ser um pai mais presente, amoroso e sábio. Não para substituir a mãe, mas para equilibrar a correção com ternura, criando um lar de fé. O curso foi a resposta de Deus, me ensinando a dosar a autoridade com sensibilidade. Hoje vejo meus filhos consolidados no caminhos do Senhor. O Mateus já com 14 anos, a Emanuele 12, ambos batizados aqui na igreja. O Mateus, com cursão concluído, já se prepara para o CTL. Vivemos o legado da mãe e o cuidado de Deus. Finalizo dizendo: criar filhos é uma missão que exige fé, entrega e dependência de Deus. E mesmo nas nossas fraquezas, Ele nos fortalece. Toda a glória seja dada a Ele. O curso não é um manual de como criar nossos filhos, mas com certeza, experiências inspiradas na palavra nesses encontros nos ajuda a ter um direcionamento para ser pais melhores. Portanto, eu digo e recomendo: pais, façam. Filo por 2 vezes. O aprendizado tem sido grandioso e faria novamente. Obrigado a todos. Senhoras e senhores, convidamos agora para prestar o juramento o aluno Israel Abner. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Sou o Anderson da Keila, tenho 3 filhos, hoje a Janira e a Júlia também estão formando aqui, amém. E eu vim honrar os professores, queridos professores do cursão CTL e Escola da Família. É com muita honra, alegria e gratidão que hoje estamos aqui. Louvamos a Deus pelo seu chamado, disposição e paixão por essa obra. Hoje concluímos mais uma etapa no caminho vencedor e por isso queremos agradecer a Deus pelo seu encargo. Somos frutos do seu ensino, dedicação e amor. Vocês foram verdadeiros mestres que se empenharam na palavra e no ensino, investindo tempo, preparando cada aula e tirando nossas dúvidas das mais simples para as mais complexas. Obrigado pelo tempo gasto, pelo amor, pela paciência e por acreditar em cada aluno dentro da sala de aula. Para finalizar, queria pedir que todos os alunos ficassem de pé, por favor. E queria pedir uma salva de palmas para todos os professores. Convido agora o aluno para fazer aos alunos do cursão da Escola da Família, do cursão e do CTL, levantem sua mão direita à frente. Repitam após mim em alta voz. Eu prometo usar tudo o que aprendi para a edificação do corpo de Cristo. Ministrar sempre com revelação o conselho e propósito de Deus. Cumprir o meu chamado para a salvação das almas.
ser um ministro de Deus e fazer discípulos de todas as nações. Servir sempre em submissão à minha liderança. Ter um coração ensinável para aprender com meus líderes. Comprometo-me a buscar o Senhor Jesus todos os dias, sendo diligente na leitura da palavra e na oração. Cooperar em tudo para o crescimento da igreja. Estou disposto a aprender até atingir a estatura do varão perfeito. Prosseguir para o alvo até tornar-me um vencedor. Amém. Parabéns. Senhoras e senhores, vamos agora à entrega simbólica dos diplomas do curso de maturidade no Espírito Cursão, o curso de treinamento de líderes CTL e cursos da Escola da Família. Pedimos aos formandos que saiam ordenadamente pelo lado direito da sua fileira, seguindo a orientação dos servos.
ao final da cerimônia, por gentileza, formandos, devolvam a sua beca no local aonde você pegou. Por gentileza, você vai devolver a sua beca no local aonde você pegou. Vamos dar continuidade à cerimônia e agora vamos convidar o pastor Renan Além para as suas considerações finais. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes nessa noite? Diga glória a Deus. Aleluia. Quero louvar a Deus por esse dia tão abençoado, por essa festa tão maravilhosa. E eu quero agradecer o Senhor, porque esse de fato foi um semestre extraordinário na nossa escola. Nós fizemos mais de 3.090 matrículas esse semestre, o nosso melhor resultado nos últimos 5 anos, amém? Um grande exército tem sido treinado na nossa igreja, por isso nós estamos alegres, por isso nós estamos aqui para celebrar ao Senhor. Eu quero agradecer a Deus também pela vida dos nossos professores, dos nossos pastores, que têm se dedicado ao ensino da palavra de Deus, e certamente você que está aqui se formando, meus parabéns. Eu louvo a Deus pela sua vida, quero declarar que você vai continuar recebendo ainda muito mais do Senhor. Quero ler um texto da palavra do Senhor que diz, Oséias, capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe, eu quero encerrar esse momento, essa formatura, dizendo isso para você. Você que acabou de se formar no cursão, eu quero dizer para você que a partir de amanhã as matrículas do CTL estão abertas. Não é hora de parar. Nós vamos continuar, nós vamos prosseguir para o alvo. Amém? Porque essa é a vontade de Deus para nós. A Bíblia diz em Filipenses 3,13: esquecendo as coisas que já passou. Glória a Deus, nos formamos no cursão, nos formamos no CTL, nos formamos agora na escola da família, mas não para por aqui. Nós vamos continuar, amém? Você que terminou o CTL, está aqui se formando, quer dizer para você, as matrículas do seminário já estão abertas. E eu espero você no semestre que vem. Eu quero dizer para você em primeira mão, você que está aqui se formando, para os alunos do primeiro período, tem uma promoção na sua matrícula. Então, amanhã mesmo, procura a secretaria do seu prédio e faça a sua matrícula. Eu te espero aqui no semestre que vem, amém? Você que está se formando na escola da família, quero dizer para você, tem outros cursos ainda. Tem um cursão se você não fez, tem um CTL, tem um seminário, tem os outros cursos da escola da família. Por isso, nós não paramos. Quantos aqui querem mais de Deus? Quantos aqui ainda tem mais fome de Deus? Amém? Eu gostaria então de pedir que todos fiquem de pé. E quero dizer aos formandos, esse momento é muito importante, momento de muita celebração, e eu quero que você fique atento. Amém? Na hora que eu dizer para você que vocês estão formados, nós vamos ter aqui uma explosão de alegria e de celebração ao Senhor, amém? Eu, pastor Renan Além Silva, como diretor e legítimo representante da Escola Videira de Ministérios, por força dos dispositivos legais e regimentais vigentes e por considerar cumpridos com aproveitamento os requisitos exigidos para a conclusão do curso, concedo o grau de concluintes aos alunos do curso de maturidade no Espírito, no curso de liderança, curso de treinamento de líderes e nos cursos da escola da família. Eu vos declaro formados!